Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Marta. Hoje é dia 9 de setembro de 2025. Amados irmãos, nós sabemos a respeito do sábado e que o Senhor pede o povo de Israel naquele tempo, no Antigo Testamento, para guardar o sábado. E nós sabemos também o que Paulo fala a respeito do sábado, a respeito de quem guarda o sábado e quem não guarda, e a respeito de quem come ou não come. Ele fala que quem guarda o sábado guarda para Deus, e quem não guarda também o faz para Deus, assim como aquele que come para Deus, para glorificar o nome de Deus, e os que não comem para glorificar o nome de Deus. E que não era bom que nós andássemos em contenda com os nossos irmãos, mas que andássemos em paz com os nossos irmãos, não questionando o que eles fazem, porque o que eles fazem para Deus e fazem por fé. Nós vemos a respeito da comida, o próprio Senhor dá uma visão a Pedro, onde mandava Pedro pegar alguns animais e comer. E Pedro diz que chama de imundo os animais, que ele não ia comer isso. E o Senhor responde dizendo: como é que você chama imundo as coisas que eu santifiquei? Então Jesus mostra dentro da visão de que, a partir de quando ele se entrega na cruz, ele santifica tudo o imundo. Glória a Deus por isso. Então é santificado para nós, através do sangue de Jesus. Nós vemos o que o Senhor nos pede nesse tempo. E nós devemos ser obedientes à voz do Senhor. Devemos ser obedientes não a doutrinas criadas por homens, não a pessoas, mas ao Senhor. Amados, eu não sou obediente a homens ou a doutrina. Por exemplo, eu não coloco esse lenço na minha cabeça porque eu estou debaixo de uma doutrina. E eu sigo uma doutrina e essa doutrina exige que eu coloque esse lenço sobre a minha cabeça. Eu estou com um lenço na minha cabeça porque um dia o Senhor me disse que para mim fazer esses vídeos e pregar a sua palavra, eu teria que ter sobre a minha cabeça um lenço. Ele me pediu que o fizesse assim e disse que quando o fizesse, a autoridade do Senhor estaria sobre a minha vida, quando estivesse com esse manto, esse véu sobre a minha cabeça. Assim ele me fez entender, assim ele me falou quando me pediu. É claro que para mim me custou. Foi um custo para mim obedecê-lo, sem me constranger, porque me constrangia no princípio, de pensar o que vão pensar, o que vão falar. Mas eu tinha que passar por cima dos questionamentos pessoais das outras pessoas para poder cumprir com o Senhor e cumprir com o Senhor de bom grado, porque era Ele que estava me pedindo e eu não estou fazendo isso por religião. O Senhor não se agrada quando nós fazemos algo por obrigação ou por religião. Ele gosta que você cumpra com ele por obediência. Se ele te pediu algo, que você faça e vai agradar a ele. E isso vai ser louvor para ele, uma forma de você glorificá-lo. Assim como a comida. O Senhor não está exigindo nenhuma dieta, não está nos pedindo a nós para impor determinadas coisas ou fazer com que o povo volte ao velho pacto, por exemplo, fazendo com que todos comam determinadas coisas e outras não.
O Senhor não está pedindo para obrigar a ninguém a andar em determinadas condições. Mas quando o Senhor me pediu para santificar e buscar a tua presença e me separar, Ele pediu para ter uma dieta especial, para fazer mais jejuns e estar numa dieta especial, aonde o Senhor me mostrava no supermercado quando eu ia e dizia: esse produto você não come, porque esse produto tem determinados conservantes. Esse produto tem isso, você não come. Você vai comer produtos naturais, mais naturais. Você vai fazer uma dieta mais natural possível. Apesar de que hoje é difícil, não através de vários componentes de uma modificação genética nos alimentos, na produção desses alimentos, além dos agrotóxicos que é colocado nesses alimentos, os alimentos não são tão puros como deveria ser. Então, na realidade, não consumimos um alimento totalmente puro, como agradaria ao Senhor que consumíssemos um alimento que realmente a terra dá, sem intervenção humana. Mas aí o Senhor me pediu essa dieta, e o Senhor me pediu também, eu senti no meu coração, de não comer, exagerar com carnes de porco, por exemplo. Então isso eu não faço. Depois eu fui descobrindo que o Senhor, Ele fala as coisas conosco com muita razão, porque na realidade o suíno, ele traz determinadas bactérias na sua carne, e essas bactérias no nosso corpo não nos faz bem. Então Ele fala, tudo o que Ele fala e tudo o que Ele nos direciona é para a nossa saúde, é para o nosso bem. Além também de observar que quando um corpo humano está em um jejum de mais de 24, 36 horas, como não há mais alimento nesse organismo, as células começam a buscar com que alimentar. Então, começa a comer células mortas, células doentes. E quando ela começa a comer células doentes, ela começa a comer vírus que poderiam estar aí, escondidos para manifestar num determinado tempo. Então, jejuar também é uma forma de limpar o nosso corpo de qualquer patologia, de qualquer organismo que pode trazer enfermidade para o nosso corpo. Então, o Senhor sempre vai nos dar algo para fazer, que sempre vai trazer para nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa mente, para o nosso bem-estar. Sempre vai trazer o bem, um benefício para nós, porque o Senhor não faz por fazer, ou para castigar-nos, ou para colocar um nível muito alto para que nós possamos alcançar. Deus não vai dar nenhuma prova ou colocar-nos em uma situação que seja difícil para nós suportar ou alcançar esse objetivo, essa obediência que Deus está nos pedindo. E nós temos que ter a consciência de que eu obedeço por amor e não por obrigação. Eu não sou obrigada a fazer algo, o Senhor não me obriga, Ele não coloca uma arma na minha cabeça me obrigando a fazer algo. Porque se é pela obrigação, não vai ser pela obediência e não vai ser pelo amor a Deus. E se eu faço com gosto, eu faço com gozo, com alegria, porque eu agrado o meu Senhor com isso. Então, isso me dá honra, isso traz a honra, isso manifesta a honra e manifesta a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Do mesmo modo, seria o guardar do sábado, mas o guardar do sábado nós ainda não compreendemos completamente. Compreendemos, vemos, ou seja, vemos, sabemos e não compreendemos. Por quê? Na realidade, na graça, você vê que na graça o tempo é outro. O Senhor diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei.
E nós somos também, nesse tempo da graça, que cumprimos a lei, não é verdade? Assim como Jesus cumpriu, nós não somos os que estamos nele, nós não somos os que levamos a sua glória e levamos a sua presença. E se ele está em nós, quando nós cumprimos, ou seja, quando ele cumpriu, nós também cumprimos nele. Amém? Então, amados irmãos, vamos compreender isso, porque há um valor que o Senhor quer nos ensinar através de guardar o sábado. Um irmão me perguntou algo muito interessante, sabendo que nós vamos entrar no milênio Shabat, que é esse grande descanso, esse descanso eterno, nesse milênio, esse 7º milênio. Porque você vê que o mundo ele vai cumprir o 6º milênio, né? Que seriam 6 dias trabalhados na mesma linha da semana, né? Ou seja, no mesmo entendimento. Trabalham 6 dias e descansa o 7º, assim como Deus descansou. Mas o milênio, o 6º milênio são o milênio que trabalhamos aqui, estamos trabalhados aqui, estamos cansados, né? E no 7º milênio entramos no descanso eterno, onde não vamos trabalhar mais, não vai haver dor, não vai haver choro. Não é verdade? Então, como vamos entender isso? E o irmão me perguntou a respeito de quando o Senhor guarde a mulher no deserto de Apocalipse 12, ele entendeu que estaria guardando nesse descanso. E ele entendeu também que seria da mesma forma que foi no deserto, que o Senhor tirou esse povo do Egito e levou para o deserto. E aí no deserto o Senhor os alimentou, o Senhor cuidou. De uma certa forma também o Senhor provou. Trouxe tribulações e litigiou, ou seja, litigou com eles, pelejou, brigou com eles, cara a cara. Como diz Ezequiel 20. Então, amados irmãos, o irmão me dizia, quando o Senhor guarde a mulher de Apocalipse, ele fará também cair o maná sobre ela para que eles se alimentem? Interessante pergunta. O Senhor fará cair sobre eles, quando guarde dessa grande tribulação, nesse tempo, fará cair o maná novamente? Amados, você vai ver o seguinte, que todo o Velho Testamento, o Senhor estava apontando para Jesus e nos mostrando. E a ideia do Senhor era revelar esse maná que caiu do céu, que desceu do céu. E esse maná que saiu do céu, o próprio Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná, eu sou o alimento que desceu do céu. O Senhor estava ensinando para eles, para deixar esse ensinamento de que tudo o que eles fizeram foram atos proféticos que mostravam e revelavam a Ele. Ele já nos foi revelado. Por quê eu falo isso? Porque, amados, Deus é Deus. Ele tinha total condição, como o próprio Satanás disse, você tem condição de transformar essa pedra em pão. Jesus tinha total, ou seja, condição, poder de Deus, tinha total condição de fazer aparecer aí trigo, comida, grãos, frutas, fazer crescer da terra uma árvore frutífera e alimentar todos. Num lapso de tempo fazer as coisas acontecerem e ter pão aí como multiplicou os peixes. Mas ele não fez isso, por quê? Porque ele precisava deixar isto como profecia, isto como ensinança de que eles estavam comendo aí no deserto do pão que desceu do céu. Eles estavam comendo
e se alimentando do nosso próprio Deus, nosso próprio Yeshua. No entanto, em João ele fala: olha, vocês têm que comer e beber, comer dessa carne e beber desse sangue. No deserto eles estavam fazendo isso sem saber, mas estavam fazendo isso. Mas o Senhor ainda não os havia sido revelado a eles, a presença do Senhor. Mas o Senhor estava aí. Você vê a rocha, era nosso Yeshua. Você vê a água que sai da rocha, representa a palavra, representa a Torá, assim como o pão, o maná representa a Torá, representa a palavra dele, representa ele como corpo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, amados irmãos, esse foi o motivo que o Senhor não colocou grãos e fez crescer algo da terra, assim como fez brotar essas águas dessa rocha. E ele criou rios nesse deserto para sustentar esse povo. Glória a Deus por isso. Você pode entender um pouquinho? Agora vamos dentro desse raciocínio entender com alguns versículos bíblicos e entender quem é esse pão, quem é esse maná, qual é esse descanso, qual é esse sábado que o Senhor fala para guardar. O interessante é que Êxodo 16, 30 e 31, esse versículo o próprio irmão me mandou. E eu estava observando ele e encontrei algo bonito, porque diz assim: assim o povo repousou no sétimo dia. Ele repousou, então era sétimo dia, era sábado, era Shabat. Eles repousaram no Shabat. No 31, e a casa de Israel o chamou de maná. Chamou quem? O Shabat. Chamou o sábado de maná. Por quê? Eles estavam repousando o sétimo dia e chamou o sétimo dia de maná. Maná do céu. Chamou o descanso de maná. Tá entendendo? E era como uma semente de culantro ou cilantro. O cilantro para nós aqui é a salsinha, tá? Semente de salsa, é igual a semente de salsa, mas lá fala culantro. Branco, e o seu sabor era como mel. Então, ele chamou o dia de repouso de maná. Em hebraico, a palavra maná vem da expressão man-u, que significa: o que é isso? A Bíblia relata que os israelitas deram esse nome a essa substância que Deus lhes enviou no deserto por não saberem o que era a substância que caía do céu como orvalho. E era descrito como algo pequeno, redondo, como uma geada ou uma semente de coentro, de cilantro, né? Porque aí a Bíblia diz culantro. Ou salsinha, né? Com um sabor que lembrava os bolos de mel com azeite. Eles não sabiam de onde está vindo isso. Que é isso que nós estamos comendo? Que é isso? Porque não conhecia o maná que desceu do céu. O maná que desceu do céu não lhes foi revelado. O pão que desceu do céu não lhes foi revelado nesse tempo. Mas eles tiveram curiosidade de saber e disse maná, maná, pão. Pão que desceu do céu. Que é isso? Que pão é esse que desceu do céu? Essa foi a expressão que eles usavam. Então, caía do céu todas as manhãs, exceto no sábado. Significado simbólico. Além de alimento físico, o maná também simboliza a palavra de Deus e o sustento espiritual para o seu povo.
Em João 6,51, diz assim: eu sou o pão vivo, eu sou o maná vivo, que descendeu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu dar é minha carne, o qual os darei por vida ao mundo. Então ele está dizendo, declarando que ele é a vida, ou seja, quem comer dele terá a vida dele, ou seja, terá vida. E ele dará essa vida para o mundo, para que o mundo tenha vida nele, para que todos tenham vida nele, não é? Glória a Deus, aleluia. Em Hebreus 4:8 diz assim, ao 11: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, tinha condições então de Josué naquela época, que estava guiando o povo, dar repouso? Então ele está dizendo que tinha condição de Josué dar repouso, dar o descanso, mas não deu. Não haveria depois outro dia se ele desse o repouso. Por quê? O repouso não é o sábado? Aqui está fazendo uma referência ao repouso eterno, que seria o 7º milênio. Então Josué podia ter dado o repouso a esse povo, porque o povo começou a andar nos caminhos e obedecer. Mas Josué não podia dar o repouso naquele tempo, porque se Josué desse o repouso para as tribos de Israel que estavam obedientes, e as tribos de Ismael, que o Senhor prometeu para Abraão, que seria também uma grande nação e que herdaria o reino com ele. E os gentios, que o Senhor tinha promessa de resgatar. Então, amados, não podia ter terminado ali. Vou voltar a ler. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não haveria mais outro dia de repouso. Não haveria outra chance para os que não tinham entrado no pacto, não tinham entrado por esse caminho que é Jesus, por essa porta que é Jesus. E é muito interessante porque eu não trouxe esse versículo, mas tem no Novo Testamento, um apóstolo fala o seguinte, me parece que é Paulo, ele fala o seguinte: não esqueça, nos pede para não esquecer, que eles também, os que andaram no deserto, passaram pelas águas e pelo fogo, fazendo uma referência e dizendo para nós que passamos pelo batismo de água e passamos pelo batismo do fogo, não desconsiderar que o povo que saiu do Egito também passou pelo mesmo batismo, porque eles tiveram que atravessar o mar, eles passaram pelas águas e eles passaram também pelo fogo de provações e tudo mais, nos fazendo entender que não podemos condenar eles, porque sempre quando nós pregamos, nós dizemos assim: olha, eles foram desobedientes, eles não andaram no caminho, olha o que aconteceu com eles. Aí o apóstolo vai e nos diz: não esquece disso, porque eles também passaram por fogo e passaram pelas águas, eles também foram batizados no deserto, mas a maneira da lei. Eles também comeram do corpo de Cristo através desse pão, desse maná que desceu do céu. Então, amados, isso que o Senhor está nos falando com isso, amém? Vamos continuar aqui. Portanto, fica um repouso,
fica um descanso, o Shabat, para o povo de Deus. Portanto, ficou esse repouso para o povo de Deus, ficou esse descanso para o povo de Deus, ficou esse sábado para o povo de Deus. Quem é o sábado? Yeshua. Ele é a porta de descanso, aonde muitos podiam entrar e descansar, entrar para esse descanso eterno. Então, amados irmãos, no 11 diz, procuremos. Peraí, eu não terminei de ler o versículo. Ele fala porque ele que tem entrado no seu repouso, também há repousado das suas obras, repousado para sempre, com Deus, como Deus repousou das suas obras também. Todos nós repousaremos das nossas obras. Nós ainda estamos no tempo dos 6 dias. Estamos entrando ao 6º milênio, terminando o 6º milênio para entrar no 7º. E quando nós terminamos o 6º milênio para entrar no 7º, então só aí podemos descansar como Deus descansou. No 7º nós também descansaremos. Glória a Deus. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Que repouso, Senhor, que está dizendo para nós entrar, para procurar entrar? O repouso, qual repouso? O repouso do sábado, Shabat milenar. Procuremos entrar naquele repouso. Ele fala naquele. Não fala neste repouso que estamos vivendo aqui nesse sábado. Ele está falando de algo maior. Descanso para sempre. Ele está falando desse descanso para sempre. Procuremos então entrar nesse descanso para sempre. Procuremos entrar nesse repouso, nesse Shabat milenar, para que nenhum caia em semelhante exemplo de desobediência, porque os desobedientes não entrarão nesse Shabat de Deus, nesse descanso de Deus para sempre. Shabat em hebraico significa cessar de trabalhar. É onde nós não vamos trabalhar mais. Aqui trabalhamos, aqui nos cansamos. O sábado não é suficiente para um descanso de quem, um dia na semana não é suficiente para um descanso de quem trabalha toda semana. Nós estamos cansados e trabalhados espiritualmente. Há um trabalho que fazemos espiritual, que estamos extenuados, estamos cansados, estamos trabalhados. Amém? E que temos que descansar. E estamos em constante preocupação, nossa mente está em constante movimento e não há um descanso. E quando o Senhor nos fala a respeito de ter esse Shabat com Ele, de ter esse descanso com Ele, Ele está falando desse descanso da mente, onde eu me desconecto de todas as coisas e me conecto à presença do Senhor e me deleito na sua presença. Então ele está falando também de entrar em espírito, ter essa capacidade. É necessário que o irmão aprenda a entrar em espírito. E se eu estou aqui, eu aprenda a me desconectar desse ambiente e me conectar em espírito com o Senhor. E conectar em espírito, eu conecto através da observância, através da atenção. Vamos continuar. Levíticos 25, do 3:7. 6 anos vai semear sobre a terra. 6 anos plantará a sua vinha, recolherá os frutos. Mas no 7º ano, a terra terá um completo descanso, um repouso para o Senhor. A terra, eles deixam de plantar no 7º ano para ela ter aquele descanso para o Senhor, para ela recuperar os nutrientes. Nós estamos cuidando do nosso corpo assim? Quando eu comecei a falar com vocês que Deus nos pediu para abster de determinados alimentos para cuidado do nosso corpo, para o nosso corpo recuperar,
nosso corpo é muito parecido com a terra. A terra ela tem determinados nutrientes que as plantações elas vão comendo esses nutrientes. E quando deixa essa terra descansar, os nutrientes têm condição de regenerar. Há uma regeneração. E aí, por isso esse descanso da terra. E dentro dessa analogia de descanso da terra, nós vemos os 6.000 anos da terra e depois o 7º, o descanso eterno. Glória a Deus, aleluia. Então esse descanso para o Senhor. E é interessante porque isso é verdadeiro. Meu pai é agricultor. Era, né, agricultor, agora tá vovozinho. Mas me chamou a atenção, uma vez meu pai plantava milho. E no meio do milho ele plantava outras coisas para aproveitar o espaço e colher mais quantidade e variedade. Plantava feijão no meio do milho, melancia, abóbora e tudo mais. E o interessante que me chamou a atenção uma vez, eu era pequena e o meu pai falou comigo que ele não ia voltar a fazer a roça nesse lugar, porque já tinha 6 anos que ele estava plantando nesse lugar e que ele precisava deixar esse espaço descansar. E quando eu descobri isso na palavra do Senhor, eu falei, olha, é mesmo. E o meu pai tinha esse conhecimento de deixar a terra descansar. Glória a Deus, aleluias. O Senhor, o que ele faz? Ele usou os acontecimentos passados do Velho Testamento para apontar, para mostrar, para assinalar os acontecimentos futuros, para estarmos preparados. Então, amados irmãos, vamos chegar nesse tempo do descanso com o Senhor. Agora sabemos que, através de Êxodo 16, do 30 e 31, sabemos que o povo repousou no 7º dia e no 31 toda a casa de Israel chamou esse 7º dia de maná. Glória a Deus. Maná também é a palavra de Deus, é o próprio Yeshua, que declara que ele é o pão. E aqui você vê o povo chamando o 7º dia de pão da vida. Que bonito, né? E Jesus declara em João que aquele que comer desse pão terá vida eterna, terá descanso. E não os que não comerem não entrarão no seu reino, no seu descanso. Em Hebreus 4 nos diz que Josué, se ele houvera dado o repouso naquele dia, porque era uma opção para Josué dar o repouso naquele dia. Josué, é interessante que o nome Josué é Jesus. Josué é a sombra figura do próprio Jesus guiando o povo naquele tempo. Quando você lê o livro de Josué, pensando que ele é o próprio Jesus guiando o povo naquele tempo, a conotação e o entendimento seu dos mistérios que são revelados aí muda. Glória a Deus por isso. Ou seja, se ele desse esse repouso naquele dia, tudo terminaria ali, como eu expliquei para vocês. E somente as tribos de Israel entrariam nesse repouso, né? Ficaria todos os gentios para fora, os ismaelitas para fora. E o Senhor já tinha feito essa promessa para Abraão, verdade?
E isso frustraria todos os planos de Deus de enviar o seu filho para ser porta para todos os que são da casa de Israel, não é? Agora olha só, o que o próprio Jesus fala a respeito disso. João 10, do 16 ao 18, fala assim: eu também tenho outras ovelhas. Ah, você está declarando, Senhor Jesus, que você tem outras ovelhas que que estão fora da casa de Israel? Ah, está fora da igreja que nós vemos? Quem são essas outras ovelhas? Que estão, de uma certa forma, fora do aprisco. Ele fala assim: também tenho outras ovelhas que não são deste redil. Aquelas também eu devo trazer. E ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor para elas. Olha só. Por isso me ama o Pai, porque eu coloco a minha vida para voltar a tomá-las. Ninguém vai tirá-las de mim, senão que eu mesmo vou colocá-las de volta. Eu tenho poder para colocá-las e eu tenho poder para voltar a tomar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então o Senhor está dizendo que eles podiam concluir esse milênio aí no tempo de Josué e entrar em repouso eterno e concluir todas as coisas no tempo de Josué. Mas só que ele, próprio Jesus, disse: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, que eu venho para buscar. Eu venho para buscar, eu morri na cruz para buscar as ovelhas dos outros redios. Glória a Deus, aleluias, por isso. E conforme sabemos em Êxodo 26, 30 ao 31, Ele é o que nos dá esse descanso. É através dele esse descanso, esse repouso. Agora, como entender como descansar? Como entender esse verdadeiro descanso? Eu tenho que guardar o sábado? Quem é o sábado? Eu não sei que o sábado é o próprio pão da vida que desceu do céu. Então, quem é o descanso? E aí nós chegamos a uns versículos que diz que todos os que estão cansados, sobrecarregados, trabalhados, para descansar nele, porque ele é o descanso. Então, dentro dessa conotação, vemos um descanso espiritual de nossas aflições, descansar nele nas nossas ansiedades, esperar nele. Mas qual é o verdadeiro significado desse descanso nesse tempo? Sabendo que o conceito do judaísmo do repouso é não fazer nenhuma atividade, senão que descansar meditando na Torá, meditando na palavra do Senhor. Então vemos aí uma meditação, algo relacionado com os meus pensamentos, algo relacionado com o quê? Que o Senhor está tentando ensinar para o povo de Israel, que nós entendemos com o tempo da graça através de Jesus. Nós aprendemos a andar em espírito. Nós aprendemos a andar em espírito e através de andar em espírito nos conectamos com ele em espírito. Então, desconectamos de tudo isso aqui e nos conectamos a ele. Quando estamos passando por tribulação, descansamos nele através do espírito. O Senhor está tentando ensinar para esse povo de Israel que o que é estar em espírito com ele.
Glória a Deus. Então, amados, devemos seguir essa tradição? O que mudou aí? Se Jesus está falando que nós devemos descansar nele, descansar em alguém é confiar em alguém. É estar confiado, não é verdade? E em Cristo nós descansamos todos os dias, todos os momentos. Devemos ter essa constância. Então esse sábado, esse descanso é para todos os dias. Não é religiosamente para um dia. Mas se o irmão sente de obedecer a Deus porque o Senhor está instruindo, não é pelo seu intelectual, pela sua religião fazer isso religiosamente. Mas se você sente de tirar esse dia, glória a Deus. E é para agradar a Deus, agradará ao Senhor. Mas temos que entender que não devemos ser religiosos nesse tempo. O Senhor não quer religiosidade. Ele quer obediência, ele quer a obediência por amor. Então, o meu descanso, como descanso durante o dia, no meio de tantas preocupações? Eu me desconecto, eu tiro um tempo para me desconectar de todas as coisas e estar em espírito. Porque quando eu estou ilhada de todas as coisas e em espírito com o Senhor, só eu e Ele, entramos num descanso com Ele e podemos descansar porque estamos em espírito. A nossa visão, quando nós estamos em espírito, ela muda. Você vai ver que as suas atitudes também, as reações diante de determinados problemas, ela vai mudar. Se vem, quando você anda em espírito e vem algo para a sua vida forte, você não vai se desesperar. Mesmo seja uma enfermidade, seja para a morte, você vai estar em espírito, você vai estar em paz, você vai estar descansado no Senhor. Então, saber descansar no Senhor todos os dias e tirar o mais importante que o Senhor me ensinava a respeito disso, é tirar esse tempo, sim, assim como eles mesmos, o Senhor nos ensina através dos judeus, que tiram um determinado tempo para não fazer nada. E não fazer nada, hoje é o momento de eu não fazer nada, eu vou ficar com o Senhor. E o interessante que foi domingo, todos saíram da casa e eu pude ficar sozinha. E para mim foi um deleite ficar sozinha porque estava só eu e Deus. E eu pude descansar nele e me conectar nele. Eu não estava preocupada em servir um café ou fazer uma comida, ou não estava atenta com ninguém. Eu estava atenta somente no meu Senhor. Eu estava conversando com Ele, eu estava em comunhão com Ele, eu estava em paz. Eu pude estar sozinha comigo mesma. E isso me mostrou o valor desse descanso. Que os judeus às vezes falam tanto que nós profanamos o descanso. E meditando bem, outro dia eu fui pregar para um rabino e ele me insultava e dizia que todos os que seguem a Jesus, os seguidores de Jesus, trocou o Shabat pelo domingo. E ele não parava de repetir isso. Vocês trocaram o descanso, vocês tocaram o dia do descanso. E xingava muito. E eu fiquei observando o que ele estava falando. E hoje
analisando isso de novo e meditando nessas palavras que ele falava e ele xingava, que nós trocamos o descanso, eu falei, meu Deus, a igreja trocou o descanso pela religião. Porque trocar o descanso pelo domingo, não estamos falando de algo que nós não estamos fazendo, não estamos cumprindo em relação ao sábado ou guardar o sábado. Eu estou falando no sentido espiritual, no sentido de que o descanso é o nosso Jesus. E muitos cristãos trocou o nosso Jesus por uma religião, por uma religiosidade. E isso me veio à mente quando estava fazendo esse estudo e disse, por isso que os judeus, o Senhor os usa para ir contra nós agora e dizer, olha, vocês não estão guardando mais o Shabat. Vocês não guardam o Shabat, vocês não guardam o Shabat. Eu disse, por que tanta insistência em dizer que nós como cristãos não guardamos o Shabat, se nós não andamos na religião? E aí o Senhor disse, a minha igreja é religiosa, a minha igreja trocou o meu Jesus pela religião, pela religiosidade. Sim, ela não guarda o sábado, ela não guarda o repouso, que é o meu filho, é o repouso de vocês. Você está entendendo? Você conseguiu entender? Não estou falando do dia, estou falando do nosso Yeshua, estou falando do nosso Deus. Ele é o repouso. Deixamos de prestar atenção na direção que Ele nos dá. Quando nós estamos conectados em espírito com Ele, Ele nos direciona. A igreja deixou essa direção, deixou a direção dele para seguir a direção da religião. A igreja agora é religiosa. Então, por isso deixou o nosso Yeshua, deixou o nosso sábado, o nosso descanso, para andar descansado em doutrinas de homens. Então isso me chamou a atenção. Quando o Senhor trouxe isso à minha memória na hora que estava fazendo esse estudo. Então, amados, em Cristo descansamos todos os dias, mantendo a comunhão todos os momentos e a qualquer momento em nossas vidas. Mas como fazer bem isso? Como fazer com excelência, de forma que agrada a Deus? Como entrar no seu repouso e que verdadeiramente significa entrar no seu repouso? Êxodo 33:14 fala o seguinte: e ele disse, minha presença irá contigo e te darei descanso. Te darei descanso. Se a presença do Senhor não for contigo, você não terá descanso. Seja o que for que você for fazer, se você não está direcionado por Ele, você não terá descanso. Você não entrará nesse repouso. Então, entrar no repouso com o Senhor é estar na presença dele e deixar que a presença dele te guie. Êxodo 33:14. Minha presença irá contigo e te dará descanso. O Senhor quer que você aceite a presença dele, para que a presença dele, através do Espírito, você seja direcionado por ele. E aí terá descanso. Não haverá aflição, não haverá problemas, porque sair da presença do Senhor é buscar problemas, é estar em desobediência.
E o desobediente não entrará no repouso do Senhor. Lembra o versículo que nós lemos? Acabamos de ler? Os que estão em desobediência não entrará no repouso com o Senhor. Então é necessário obedecer à voz do Senhor. É necessário estar na presença do Senhor para que Ele nos faça repousar, para que Ele seja o nosso repouso eterno. Dentro do conceito Shabat de descanso, a capacidade de abster de qualquer atividade e dedicar um momento, um dia, umas horas, um instante, para estar só com Deus, com Ele, só você e Ele, abster, ou abster-se dos seus próprios pensamentos. Então você tem que calar essas vozes, porque você pode estar sozinha num lugar, mas não estar descansando no Senhor. Então esse descanso, por mais que seja um sábado, não é deleite diante da presença do Senhor e não manifestará a glória do Senhor aí, porque você não estará verdadeiramente na presença do Senhor. Você está ainda com seus pensamentos de preocupações, sua cabeça está cheia de vozes. Então é necessário calar essas vozes quando vai descansar no Senhor, mesmo que seja no seu quarto com a porta fechada e no seu tempo de oração. De ter essa capacidade de levar sua mente e ter essa capacidade de abrir o seu entendimento para escutar sua voz e ter esse momento só com Ele, para que Ele possa te direcionar. Como diz, minha presença irá contigo. Você necessita estar na presença do Senhor para que receba esse descanso. Então, amados, você nesse momento sozinho entrará em comunhão com Ele. É só você e Ele. Não vai existir pensamentos ou preocupações. Por que eles falam que não podem trabalhar? Porque as mulheres não cozinham. Porque, olha, o Senhor pensou até nas mulheres. Porque o Senhor podia falar, olha, sábado vocês descansam, mas as mulheres continuam aí na cozinha, atendendo toda a família. Porque a mulher também necessita desconectar e conectar com o Senhor. E ela necessitava dessa desocupação. Até isso o Senhor olhou. O Senhor olhou, fez o Shabat dizendo que descansa de tudo, pensando nas mulheres que necessitam também entrar no descanso. Não é? Nós não somos as que andamos correndo para todo lado, olhando uma coisa ou outra. Então estamos sempre preocupadas do outro, como Marta querendo servir. E o Senhor dizia, calma, senta aqui, escuta. Olha, veja a minha direção. Não, Marta estava com a mente ocupada, querendo atender às coisas desse mundo. Então o Senhor quer que você desconecte totalmente das coisas desse mundo para estar em descanso com Ele, para estar em espírito com Ele. Esquecendo todo o demais. Todas as coisas, né? Dê esse tempo sem ser religioso, sem transformar esse ato em adoração ao dia. E por que os cristãos, eles falam com os judeus e questionam? Vocês estão adorando o dia. Por quê? Porque torna determinadas coisas que são espirituais em coisas carnais, religiosas, por falta de compreensão. O pai quer desfrutar um tempo com seu filho. E quando eu estava falando, Deus falou assim, o pai quer desfrutar um tempo com o seu filho, eu via o pai.
com uma criança num parque aberto, cheio de vegetação. O pai não tinha celular na mão, ele não tinha nada disso. Ele não estava preocupado com o trabalho, ele estava ali para desfrutar o filho, para atender o filho, para escutar, para ver as coisas engraçadas que o filho fazia, para olhar para o filho com amor. Então o pai, ele necessita desse tempo com o filho. E é esse tempo de descanso que o pai está pedindo para a sua igreja. Entrar na presença, entrar nesse repouso, entrar em comunhão íntima e profunda, onde essa ação tornará para ele uma verdadeira adoração. Então, conhecerá a sua verdadeira presença, essa capacidade de refugiar nele. Não exatamente num dia específico, mas a qualquer momento. Entrar em espírito, entrar em gozo com o Senhor. Porque entrar em espírito é entrar em gozo, entrar em alegria com o Senhor. Quando em Êxodo 16:31 diz a respeito, no 31, né? Ele diz que o povo de Israel chamou o dia de sábado de maná e era como semente de culantro branco e sabor de mel. Quando ele fala maná, que o maná era como uma semente de culantro, culantro seria o cilantro, ou como é que chama? Culantro, cilantro, e aqui seria o coentro, né? Ou a salsinha. Essa semente. Mas o interessante que o sentido figurado da palavra... Peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Então, aí fala do culantro, né? E olha que interessante. Os israelitas tinham costume de mastigar folha da salsinha, que é o culantro. Mastigava essa folha fresca para ajudar, e dizia assim, isso é para ajudar a iluminar o sorriso. Olha que interessante. E no sentido figurado, iluminar é iluminar o entendimento. Então o culantro, quando mastigava, iluminava o sorriso, iluminava, trazia brilho para o gozo, o sorriso, a alegria, o gozo, né? Entrar em gozo com o Senhor. Iluminar o entendimento, ou trazer clareza a uma situação. Iluminar, trazer luz, trazer vida. Sorriso de alegria, porque eles estão falando de sorriso. Estão falando de um sorriso iluminado, é um sorriso cheio de alegria, cheio de gozo. Então ele está falando que o pão que caiu do céu trouxe luz, trouxe uma iluminação. Isso faz um sentido, não é verdade? E iluminou o sorriso deles. Agora em Provérbios 15:13, fala que o coração alegre hermoseia o rosto, ou seja, um coração alegre traz brilho para o rosto. Eclesiastes 1:8 diz assim: a sabedoria do homem ilumina o seu rosto e muda a expressão severa do seu semblante. Tá? A sabedoria do homem. Mas quem é a sabedoria? A palavra do Senhor diz quem é a sabedoria. Provérbios 9:10 diz: o princípio da sabedoria é o temor a Jeová e o conhecimento dos santos é a inteligência. Então, significado de temer a Jeová, respeito, reverência, não é um medo de ser castigado.
senão um reconhecimento da grandeza, santidade e poder de Deus. Então, amados, eu obedeço não porque eu tenho medo. Porque se eu tenho medo e obedeço por medo, eu vou tornar o meu sábado religioso como muitos fizeram. Isso vai se tornar religiosidade. E é o que o Senhor não quer. Mas eu tenho que temer ao Senhor. Por quê? O princípio de sabedoria é o temor. E, glória a Deus, aleluias. A sabedoria é que traz iluminação para o nosso rosto e traz essa hermosura. E a sabedoria, ela é ministrada na minha vida através do pão, do maná, da palavra, que é a palavra de Deus, que vai nos levando ao nível de sabedoria que só Deus dá. No entanto, Salomão, quem deu sabedoria para Salomão? A sabedoria de Salomão veio de Deus. Então, a sabedoria ela não pode vir de outro meio, a não ser do nosso Deus, porque só Ele que dá a sabedoria. E o temor dele traz sabedoria para nós. Compreende? Então, amados, obediência. A obediência ela nos leva a apartar do mal e a seguir as leis e ensinanças de Deus, entendendo que Ele está sempre presente. E aí vamos aborrecer todo o mal quando temos temor a Deus. Vamos ser cheios de sabedoria, vamos ter respeito, vamos ter obediência, reverência, vamos obedecer. E o temor de Jeová vai nos fazer aborrecer todo o mal. O temor de Deus impulsa você a aborrecer o mal, a não suportar o mal, a afastar do mal, o que é uma evidência do amor dele, né? E uma forma de proteger-nos do pecado e das suas consequências. Compreende? Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está curando alguém. Eu sinto que o Senhor está trazendo claridade para a vida de alguém nesse momento. Glória a Deus, aleluia, por isso. Glorificado e alabado seja Deus, seu santo nome. Louvor, Senhor, para ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Recebe em nome de Jesus essa cura que necessita. Recebe em nome de Jesus essa restauração. Recebe em nome de Jesus essa palavra no seu coração. Receba em nome de Jesus esse entendimento para andar mais e mais em comunhão com o Senhor. Que o Senhor te guarde, proteja em nome de Jesus. Um grande abraço.